Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Alessandra Silva e hoje nós teremos mais uma videoaula da disciplina de ciências. E o tema que eu estou trazendo para vocês é um tema super bacana e também muito interessante de nós aprendermos um pouquinho sobre ele. Protozoário. Antes de dar a definição para vocês sobre a palavra protozoários, é preciso compreender de qual reino se faz parte esses seres vivos. Os protozoários, eles fazem parte do reino protista. É o que a gente consegue encontrar nos livros didáticos hoje de forma mais atualizada, sendo que existe no reino protista dois grandes grupos, que o primeiro é os protozoários, que é o tema da nossa aula de hoje, e o segundo, que será na nossa próxima videoaula de ciências, que será sobre o grupo das algas. Sendo que a definição da palavra protozoário é um termo que veio do latim, que proto quer dizer primeiro, e zoário quer dizer zoon, ou seja, animal. Significa, trazendo essa tradução, trata-se dos primeiros animais que existiram aí por volta de 1,5 bilhões de anos, na era paleozoica, e que essa existência foi através da descoberta de vários registros fósseis, estudos desses protozoários e que foram encontrados nessa carapaça, como mostra a imagem ao lado, que nós podemos chamá-la de vasas. Os protozoários, eles são seres vivos que contêm também as suas características. A primeira característica que tem nos protozoários é que eles são seres unicelulares, ou seja, são seres vivos que possuem uma única célula. Além deles serem aí seres vivos mais simples do nosso planeta, entre os protozoários, nós temos também as bactérias, temos também alguns tipos de fungos e até mesmo alguns tipos de algas, que é o tema da nossa próxima videoaula, que eu irei dividir com vocês aqui no canal Aprendendo Ciências. Outra característica que existe nos protozoários é que eles são seres eucariontes, porque eles possuem uma membrana nuclear definida. Já no caso das bactérias, eles são seres unicelulares, mas não são seres que possuem eucariontes. No caso das bactérias, são seres procariontes, porque eles não possuem uma membrana nuclear carioteca definida. A terceira característica dos protozoários é que eles são seres ou heterotróficos. Isso quer dizer o quê? Trata-se que são seres que não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Isso acontece dependendo do consumo de material orgânico. Previamente, isso depende do material orgânico formado, sendo que é o caso dos protozoários, que é o que nós estamos aprendendo um pouquinho dele sobre hoje, e vem também como alguns fungos e também algumas espécies de bactérias. Outro elemento que nós temos que compreender um pouquinho é a estrutura do paramécio. O aspecto geral aqui trata-se da célula de um paramécio, ou seja, de um protozoário que vive em água doce. Sendo que aqui existe diversos elementos que ajudam nessa estrutura desse paramécio. Como eu já falei para vocês anteriormente, os protozoários eles são seres unicelulares, são seres eucariontes e são seres heterótrofos. Eles podem apresentar organelas citoplasmáticas modificadas ou até mesmo especializadas. Porém, esses protozoários, eles são encontrados em diversos tipos de ambientes, tanto em água doce como em águas salgadas. E eles podem também estar associados a outros seres vivos, mutualistas, comerciais ou até mesmo parasitas. Além deles serem encontrados em água doce,
ou em água salgada, eles também podem ser encontrados em terra úmidas, como também em outros ambientes. Entretanto, aqui na estrutura do paramécio, nós temos os cílios. Os cílios trata-se da estrutura de locomoção, que são esses peluzinhos brancos que vocês estão vendo ao redor do paramécio. Esses cílios, eles irão servir não somente como locomoção, mas também para que eles venham capturar alimento. O 2 é um macronúcleo. O macronúcleo é, como o nome já diz, é algo maior, algo grande. O macronúcleo, aqui na estrutura do paramécio, ele é responsável pelo controle de metabolismo. O terceiro é o micronúcleo, que fica próximo ao macronúcleo, fica ao lado, ou seja, é o menor. O micronúcleo, ele é responsável pela reprodução sexuada do paramécio. Temos aqui em quarto o cistoma. O cistoma, ele na verdade é onde faz a entrada do alimento. É como se fosse a boca do paramécio. O quinto que nós temos aqui é chamado de cintofaringe. A cintofaringe, ela liga ao cistoma com uma região interna. O sexto que nós temos aqui, o vacúolo digestivo. O vacúolo digestivo do paramécio é aonde ocorre a digestão intracelular, ou seja, é o processo onde ocorre no interior da célula por meio dos lisossomos, que é o caso aí dos protozoários. E temos aqui também o citopígio. O citopígio é o local onde ocorre a eliminação dos resíduos. E temos aqui o vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil. O vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil é aonde acontece a regulação osmótica do paramécio. Além dessa estrutura, nós temos também as suas formas de locomoção, como os flagelos. Por que são chamados de flagelos? Porque existe essa caudinha aqui no finalzinho, como se fosse aí tipo um espermatozoide, e ele vai fazer aí a sua locomoção. Temos os cílios. Esses cílios, ele é chamado dessa forma porque existe aqui cílios ao seu redor e vai também realizar a sua locomoção, mas também vai realizar a captura dos alimentos. E temos amebas. As amebas, nós sabemos que existe até no nosso corpo, tá? Alguns parasitas. Esses flagelados, entre esses três, os flagelos são um tipo de protozoários que eles trazem aí a doenças de Chagas, eles causam Trypanosoma cruzi. No caso das amebas, nós temos algumas no nosso corpo que são necessárias e tem outras que muitas das vezes chega até afetar. Essas partezinhas aqui que nós estamos conseguindo observar nas amebas, nós chamamos elas de pseudópodes, que trata-se aí de falsos pés. Então, aqui na nossa aula, nós vimos qual reino faz parte os protozoários, a definição da palavra protozoário e também aí as suas características, além das suas características, a sua estrutura do paramécio e a estrutura de locomoção desses protozoários. Eu deixo para você aqui um forte abraço e até a próxima aula.